Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amigos, você que está comigo conectado aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior, seja bem-vindo a mais um vídeo e um vídeo temático, um vídeo que vai trazer aí um melhor conhecimento, uma melhor envergadura, uma maior forma de crescer na graça e no conhecimento. Eu quero aqui elucidar um tema falando sobre a divisão do Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento, tanto na Bíblia como na Septuaginta, está exclusivamente dividido em 39 livros, como também a divisão para os judeus, tá? Então, tanto a divisão do Antigo Testamento pela nossa Bíblia protestante, tirada também com bastante veracidade da Septuaginta, a divisão. E também a divisão no livro sagrado dos judeus. Nós estamos aqui para apresentar uma aula rápida de bibliologia. Lembrando que a palavra Bíblia não está escrito na Bíblia. E eu posso falar melhor se você quiser. Você vai dizer aí embaixo, pastor, explica melhor isto. Dá para nós um vídeo aí acerca da Bíblia no seu contexto geral. Eu vou hoje somente falar sobre a divisão do Antigo Testamento. Não vou falar nem mexer hoje aqui nesse vídeo na divisão do Novo Testamento. Porém, se você está comigo pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá vendo aqui embaixo? Se inscreva, se inscreva no canal. Ajude-nos a ganhar, a alcançar mais pessoas aqui no nosso canal, mais membros, mais inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Eu espero você se inscrever, compartilhar e comentar. Tá vendo aí, deixa um joinha, não custa nada deixar um joinha. Não só assista, deixa um joinha. Nesta aula de bibliologia, nós vamos falar sobre a divisão do Antigo Testamento. E essa divisão, composta de 39 livros, ela parte tanto na Bíblia nossa, tradução da linguagem de hoje, a tradução da NVI, a tradução, por exemplo, também da King James. Bom, diante de várias traduções que hoje o Brasil e o mundo é rico nessas questões de traduções, nós temos aqui a primeira divisão, chamado de livros históricos, já que aprendemos aqui que o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Logo, a primeira divisão é chamado de históricos. Lembrando que esses históricos, ele é composto de 17 livros, é claro, em o seu contexto geral de historicidade, porém, ele também está dividido nos 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco. Pentateuco, ele significa os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Os judeus consideram chamando de Torá. Porém, esses 17 livros históricos vão de Gênesis, vai para Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Gente, para que nós possamos ficar um pouco mais lúcidos desta informação, esses 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses são chamados de Pentateuco, os 5 livros escritos por Moshe. É bem verdade que nesses 17 livros históricos é constituído, ainda porque
Você confere isso muito na enciclopédia de Boyer, né? Você vai ter essa informação com mais clareza, né? De Orlando Boyer. Você vai ter com mais clareza essa divisão dos 17 livros que é chamado dos livros históricos. A segunda divisão que nós temos aqui é chamado dos livros poéticos. Esses livros poéticos são 5 livros que eles estão considerados como poesias, né? Livros chamados com clareza na questão poética. E ele é chamado de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esse é chamado a segunda divisão do Antigo Testamento. Para você que ainda está aprendendo, a sigla do Antigo Testamento geralmente é A.T. A.T. Essa é a sigla do Antigo Testamento. Então, a segunda divisão, livros poéticos. Primeira divisão, livros históricos, sendo os 5 primeiros livros o Pentateuco. Em todo, 17 livros. E 5 livros poéticos na sua segunda divisão, que vai de Jó a Cantares de Salomão. Eu quero melhorar um pouco mais falando da terceira divisão do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento não existe para os judeus na sua forma de expressar, né? Eles não consideram essa questão de antigo, né? Essa questão de antigo ela é apenas vista pelos cristãos protestantes. Lembrar que o terceiro ponto de divisão do Antigo Testamento, eles são também 17 livros proféticos. 17 livros proféticos. O primeiro livro profético é o profeta Isaías. O segundo livro profético é Jeremias, logo após Lamentações de Jeremias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses aqui são exatamente os 17 livros proféticos do Antigo Testamento. Então aqui nessa soma total entre históricos, conectado ao Pentateuco, os 5 primeiros livros, ao todo dos seus 17 históricos, os 5 livros poéticos de Jó a Cantares, os 17 profetas de Isaías a Malaquias, estão inseridos 39 livros no Antigo Testamento. Só que os judeus eles não dividem a Bíblia como nós, como a Septuaginta mostra. Eles já dividem de uma forma diferente, chamado lei, profetas e o agiógrafos. Profetas, né? Lei, profetas e o agiógrafo, ou os escritos. Na verdade, a lei para eles é justamente o que nós chamamos de Pentateuco, que também é conhecido como Torá. Tá? Esses 5 primeiros livros da divisão do Antigo Testamento, na condição judaica, é exatamente o que nós temos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são 5 primeiros livros chamados do livro da lei, o Torá. A segunda divisão dos judeus é conhecida como os profetas. Os profetas, que é Josué. Josué para eles é chamado o profeta. Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os 12 profetas menores. Logo, nós temos essa segunda divisão chamada de
os profetas, com 12 profetas menores. Tá? Eu tenho até uma Bíblia aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, dá licença um pouquinho. Essa é uma Bíblia hebraica, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Isso aqui é uma Bíblia hebraica, a Restauração das Escrituras, tá? Olha lá. Então, aqui nós temos exatamente o que eu estou tentando colocar aqui para vocês, ó, tá vendo? Isso é uma relíquia que Deus preparou para nós. Um presentão que eu recebi de um grande mestre amigo, tá? Um grande mestre chamado Eduardo, um grande amigo. Eu até, você está assistindo aí, ó, Eduardo, um grande abraço, viu? Um grande abraço. Então, nós temos aqui exatamente a segunda divisão, que são os profetas menores e, por diga-se passagem, é chamado de Josué o profeta, Juízes, 1º, 2 Samuel, 1º, 2 Reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então esses aqui são os profetas chamados na Bíblia dos judeus. A terceira e última divisão desse nosso vídeo, composta pelos judeus nessa aula de bibliologia rápida, é chamado de o agiógrafo. Talvez você pergunte o que é agiógrafo. Agiógrafos são justamente os livros que não são achados no Pentateuco e nem são achados nos profetas. Logo, se chama então agiógrafo. Esses livros agiógrafos é por uma divisão de questão judaica que aborda Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdra e Neemias. Então aqui nós temos o agiógrafo, que é visto como realmente os livros que são divididos na terceira divisão da Bíblia dos judeus no Antigo Testamento. Na verdade, não se fala Antiga Aliança. Os judeus, quando refere-se, eles falam Primeira Aliança, né? E quando refere aos livros que a Septuaginta confere na Bíblia dos cristãos e na Bíblia protestante, assim possa-se dizer, é chamado da Segunda Aliança. Então não existe Antiga, existe Primeira e Segunda Aliança na forma que os judeus tratam quando querem falar acerca de algum assunto referente à nova aliança por meio de Cristo Jesus. Tá? Então deixo aqui essa aula rápida, não é uma aula que a gente vai resolver tudo, abordar tudo, mas a nossa finalidade é mostrar com muita alegria, inclusive eu posso colocar, se você fazer um pedido, todos os livros da Bíblia, não só na expressão hebraica, como também no seu significado, dando a temática de cada livro, tá, para vocês, e mostrando aí com toda a elucidação esses 66 livros das Escrituras Sagradas, tanto no seu original como o seu significado e o tema de cada livro que a Bíblia tem. Mas para isso, eu quero que você que está assistindo, comente aqui embaixo e diga: pastor, eu quero esse trabalho, preciso desse trabalho, me ajude com esse trabalho. E nós vamos preparar com muito carinho para você, exclusivamente para você, tá bom? Gente, eu já vou terminando essa divisão do Antigo Testamento e acredito que o próximo vídeo eu vou falar da divisão do Novo Testamento, que para os judeus é chamado de Segunda Aliança. Legal? Então guarde aí, comente, deixe um like, compartilhe e Deus seja louvado por você estar comigo nesses vídeos. Hoje foi corrido para a gente deixar um vídeo para vocês, né? Às vezes não é fácil. A gente tem uma série de compromissos e o dia acaba ficando curto, por mais que administramos aí da melhor forma possível. Então, você gostou? Deixa um joinha para o YouTube saber que este vídeo foi bom e você gostou.
tá bom? Obrigado pelo carinho de todos, um abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.